Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre a origem e a classificação dos vírus, ok? Então o objetivo, né, identificar e comparar as características dos diferentes grupos de seres vivos dos vírus, entendendo que os vírus apresentam estrutura celular, não apresentam, né, estrutura celular nem metabolismo próprio, isso quer dizer que eles não são formados por células especificamente, né? E vamos começar com uma reportagem. Porque os vírus estão assustando mais o mundo moderno do que as bactérias. Os vírus têm mais facilidade para mutações genéticas, dificultando a criação de um tratamento. Não têm células e precisam de um hospedeiro para se reproduzir. A globalização facilita a disseminação de doenças virais e bacterianas por possibilitar o contato entre pessoas do mundo todo em pouco tempo. Então, realmente, né, as doenças virais acabam preocupando muito mais porque os vírus, o ciclo de vida deles é muito rápido. Então eles conseguem se reproduzir muito rápido e nessa reprodução eles podem sofrer diferentes tipos de mutações, certo? Então acabam preocupando muito mais, né? Tanto é que o vírus da gripe, por exemplo, ele sofre mutações, várias mutações, e todo ano a vacina tem que ser atualizada, ok? Então, por conta da globalização, as viagens de avião, de navio e etc., faz com que as pessoas do mundo todo tenham mais contato. E isso acaba sendo um fator importante na hora de se considerar uma doença viral, né? Okay? Tanto é que com a pandemia, né, diversos aeroportos, né, de várias regiões foi fechado durante um certo tempo para evitar, né, que se alastrasse mais ainda, né, essas infecções pelo coronavírus, tá? Então, nas campanhas de prevenção à gripe, muito se fala sobre vírus. Mas será que eles são organismos vírus? Afinal, quem são eles, né? Como que eles causam doenças, né? Quem são esses vírus? Como que eles causam doenças? Será que todos eles são iguais? Será que eles agem da mesma forma? Causam sintomas semelhantes ou não, né? Bom, o vírus, então, ele é uma minúscula partícula infecciosa que só pode se reproduzir se ele infectar uma célula hospedeira, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só conseguem ter esse metabolismo e a reprodução se estiver dentro da célula hospedeira. Fora, ele fica inerte, ele pode ficar cristalizado, ele adquire, né, a forma de vírion. Okay? Ele só passa a se chamar vírus quando está dentro da célula hospedeira. Então eles comandam essa célula hospedeira, né, e usam seus recursos para produzir mais e mais vírus, reprogramando o hospedeiro para se tornar uma fábrica, né? Como está aqui nessa representação, né? A célula seria a fábrica de novos vírus. Então esse vírus injeta seu material genético dentro da célula, lá dentro vai acontecer a replicação, novos vírus são criados, entra na forma de vírion e infecta, e podendo infectar outras células hospedeiras, ok? Então, como eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles não são considerados seres vivos, porém eles têm algumas características, né, que faz com que eles não sejam considerados seres vivos, mas existem características que são semelhantes a seres vivos. Então, fora do hospedeiro, eles não manifestam atividades como metabolismo, reprodução, etc. Então, são características que, né, podem fazer com que eles não sejam considerados seres vivos. No entanto, eles têm essa capacidade de reprodução e de sofrer mutação. E isso é uma característica típica de ser vivo. É por isso que alguns cientistas consideram, né, muitos cientistas consideram que não são seres vivos, porém existem, né, linhagens, né, cientistas que acreditam que sim, consideram os vírus como seres vivos, ok? Então eles não possuem células, tá? São muito pequenininhos, muito menores do que as células dos seres vivos, tá? Então são basicamente pacotes de ácido nucleico e proteína. Ácido nucleico pode ser DNA ou RNA, e a proteína que fica em volta, que é o capsídeo, né? Podendo ter mais um envelope ou não, dependendo do vírus, tá? Então aqui seria um vírus, um bacteriófago, e aqui uma bactéria, que seria uma parte de uma célula animal. Então há uma grande diferença de tamanho, inclusive, né? Tá? Mesmo assim, os vírus, eles têm algumas características que se assemelham a seres vivos, tá? De células vivas, né? Então eles têm genoma, né, que é o ácido nucleico. Como as células, nossas células possuem o DNA, algumas variações de vírus, por exemplo, algumas espécies de vírus, alguns tipos de vírus, possuem DNA, outros possuem RNA, ok?
Ainda como as células dos seres vivos, os vírus possuem variações genéticas e eles podem evoluir, eles podem sofrer mutação. Então, apesar de não se encaixarem na definição de vida, eles estão em uma zona de dúvida, porque eles podem sofrer mutação e a gente já vê isso com relação ao coronavírus. Então, quantas variantes nós já tivemos do coronavírus que são diferentes, né? E a preocupação de que essas variantes possam escapar à vacinação, né? Ok? Então, no momento, nós temos a variante Ômicron, mas nós já tivemos a Delta, que são variações do único vírus que é o SARS-CoV-2, né? Ok? E vamos para a atividade 1. Ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidas diversas vacinas para conter as doenças virais, tais como a poliomielite, sarampo, gripe e Covid. A vacina da gripe, por exemplo, ela é atualizada todo ano. A da poliomielite são várias doses para que a imunidade seja efetiva, então são pelo menos 5 doses, né? Por que será que isso acontece? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que será que a vacina da gripe, por exemplo, é atualizada todo ano? Por que a da poliomielite são necessárias tantas doses, né? A vacina contra a Covid, por exemplo, já temos 4 doses, né, para pessoas que são imunossuprimidas. Por que será essas doses todas, né? Então, assim, o vírus ele tem uma alta capacidade de mutação. Então ele evolui, certo? Então se ele encontra muitos hospedeiros que não são vacinados, pode levar ao surgimento de variantes que escapam à imunidade gerada através da vacina. Por exemplo, a variante Ômicron, né, que surgiu na região da África do Sul, onde não tinham poucas pessoas vacinadas ainda, então a transmissão estava acontecendo em grande quantidade, e os vírus foram sofrendo mutação até que surgiu uma variante importante, que é a variante Ômicron, certo? E enquanto tivermos pessoas que não estão imunizadas, ainda corremos o risco de que novas variantes surjam. Isso serve para todas as infecções causadas por vírus e que tenham essa demanda, né, que eles sofram essas mutações com frequência, ok? Como que é a estrutura de um vírus, né? Então existem diferentes tipos de vírus no mundo todo, que vão infectar diferentes tipos de células hospedeiras, tá? Então eles vão variar muito do tamanho, na forma, ciclo de vida, certo? Tem vírus, o bacteriófago, por exemplo, como esse daqui, né? Ele tem uma cabeça e uma cauda. Nós temos vírus que são filamentosos, né? Vírus que são icosaédricos, né? Tem esse formato aqui, que parece, né, esqueci a palavra, mas é mais voltado para matemática, né? Então, aqui, se você apontar essa câmera do celular aqui para esse QR Code, ele vai acessar o site ViralZone. Esse site ViralZone, ele mostra diversos tipos de vírus que foram descritos, né, até o presente momento, né, todas as suas variações, as linhagens desses vírus, os tipos diferentes de vírus, né. Nessa tela aqui mostra mais ou menos como que é o site, né. Então os vírus que afetam seres humanos, então tem o adenoviride, herpes viride, papiloma viride, poliomaviride, poxiviride, cada vírus vai causar um determinado tipo de doença, né. E tem informações atualizadas também sobre o SARS-CoV, que é o vírus que infecta e que causa a Covid-19, ok? Então, como que é a estrutura de um vírus, né? Então, eles são formados por uma cápsula proteica, tá? E vão ter também um genoma de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus também vão ter um envelope, que é uma terceira capa que fica por fora. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem um envelope, que é uma proteção a mais, né? Tem o capsídeo, que é formado por proteína, e o ácido nucleico que está dentro, que pode ser tanto DNA quanto RNA. Ok? Mas o que é uma infecção viral, né? Como que eu sei que eu estou com uma infecção viral? A infecção viral, ela se estabelece quando esse vírus consegue adentrar na célula hospedeira e se reproduzir, se replicar, tá? Então, ele vai ter, em geral, né, 5 passos, né, que acontecem. Então, o primeiro é a adsorção, que é quando o vírus se aproxima da célula hospedeira. Ali ele pode se ligar ou não definitivamente, né? A partir daí ele se liga e vai entrar nessa célula hospedeira, vai injetar o material genético, tá? Esse material genético vai sofrer a replicação, né? Então vai haver essa expressão genética, vão fazer várias cópias desse genoma. Além disso, as proteínas virais, o RNA viral, né, também vão ser produzidas para que no final tenha essa montagem dos vírions. Vírion é a forma do vírus quando está fora da célula hospedeira, tá? E assim que todos os vírions estiverem prontos, essa célula vai sofrer a lise, ou seja, vai quebrar, né? E os vírus vão ser liberados ali no restante, né? Pode ser na corrente sanguínea, se for um animal, tá? E daí podendo infectar outros seres vivos, outras células, ok? Como existem diferentes tipos de vírus, existem diferentes seres vivos que são infectados por vírus, certo? Existem vírus que vão infectar bactérias, existem vírus que vão infectar, por exemplo, o tabaco, como está na imagem aqui, né? Existe o coronavírus que vai, né, o vírus influenza que vai infectar seres humanos, por exemplo. Então, para cada tipo de ser vivo, existem vírus que vão atingir essas células especificamente, ok? Por isso a especificidade viral. E vamos para uma atividade mão na massa, né? Vamos propor um debate para que você faça com a sua turma, né? Então,
Como sugestão, né, dividir a turma em grupo 1 e grupo 2. No grupo 1, vão defender, né, que os vírus são seres vivos, então para isso eles precisarão pesquisar, né, informações que vão considerar, né, que os vírus são seres vivos. Quais características que podem fazer, né, que considere o vírus como um ser vivo. E o grupo 2 é aquele grupo que acredita, né, que os vírus não são considerados seres vivos. Então vão pegar argumentos, vão juntar informações, né, de que os vírus não são seres vivos e vão iniciar esse debate, certo? Então vamos pôr ali que cada grupo vai ter em torno de 5 minutos para sua apresentação, depois os grupos serão invertidos. Vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho e eu já volto.
E aí, conseguiu pensar, conseguiram se organizar? Então, cada grupo, né, o grupo 1, por exemplo, que ficou ali com as características, né, que definem um vírus como um ser vivo, vai poder pesquisar, por exemplo, informações sobre o metabolismo, sobre a evolução desses vírus, né, como que algo pode sofrer evolução se não é considerado ser vivo, não é algo para se pensar, não é mesmo? Né? Não dá, será que dá para não considerar como ser vivo se ele sofre evolução, se ele tem essa capacidade absurda de se reproduzir e tem um ciclo, né, rápido, em que ele consegue se reproduzir muito, gerar vários vírions novos, né? Então, como que não seria um ser vivo, né? E o grupo 2, né, poderia falar, por exemplo, sobre a questão de que ele não consegue se reproduzir se ele não estiver dentro da célula hospedeira, não é? Sugestão, né? Então, quando ele está fora da célula hospedeira, ele está inerte, não ocorre o metabolismo, ele não consegue se reproduzir, não é mesmo? Então, vamos ver como ficará esse consenso, né, esse debate, essa discussão, ok? Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós conhecemos as principais características dos vírus, discutimos essas características, né, que permitem defini-lo como ser vivo ou não, né, não vivo, bem como a classificação dos vírus de acordo com a especificidade parasitária. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.